Boa noite. Tô entrando aqui no Instagram Andressa Fontes Nutri pra dar início a uma live. Essa live era pra estar no Desenrola Nutri. Como eu não tô conseguindo conectar lá no Desenrola, trouxe pra cá. E já aproveito pra falar pra vocês que, na verdade, o objetivo aqui é a gente falar de pós-treino, mas em especial voltado para nutricionistas, né? Então, quem tá acompanhando, sabe, deve estar acompanhando aí pelas redes sociais com relação ao meu novo projeto, que é um projeto para ajudar os profissionais, nutricionistas e estudantes de nutrição a aprenderem sobre nutrição esportiva, a desenrolar ali na nutrição esportiva e serem profissionais completos, né? Assim como eu consegui construir a minha carreira ao longo desses 14 anos. Então, que eles consigam ser profissionais qualificados para atuar na área de nutrição esportiva. Então, né, acredito que todo mundo que esteja aqui me conhece porque está no meu Instagram, não tá lá no Desenrola. Mas eu sou Andressa Fontes, nutricionista. Sou formada desde 2010, que faço atendimento clínico, voltado para a área do esporte. Então, eu atendo atletas profissionais, atendo atletas amadores, já nesse tempo todo. Tenho diversas especializações e certificações, inclusive certificações internacionais na área do esporte. E depois de muito estudar e de ministrar aula de pós-graduação aí no Brasil inteiro, eu tô começando agora esse projeto voltado para Nutris. Por quê? Quando eu dava aula aí Brasil afora, né? Então, às vezes o tema da aula é X, as pessoas terminavam a aula, sempre era abordado lá pelos alunos. André, você fala mais sobre isso, a gente tem tanta dúvida sobre aquilo, não sei o que, tarará. Enfim. E eu sempre tinha o desejo de fazer esse projeto e ficava deixando pra depois, e veio a pandemia, e veio o Guilherme, né, meu bebê, e agora o Guilherme tá um pouquinho maior, tô conseguindo ter uma flexibilidade maior de horários, tô mais atuante aqui no consultório, né, eu consegui voltar, já tem um tempo, meus atendimentos normais diariamente aqui, e aí, enfim, né, e aí agora a gente começou a dar continuidade a esse projeto. Então, né, o tema da nossa live é meu paciente me pediu um pós-treino e agora. Primeiro, né, eu preciso que vocês compreendam que pós-treino é tudo que você vai ingerir no pós-exercício. Então, às vezes, o paciente pensa, pós-treino, 2 BCAAs, né, às vezes questionam muito, pós-treino tem que ser whey, eu tenho que tomar aquele whey e tá ali balançando ali na academia, tomar aquele whey imediatamente. O pós-treino, ele é uma cafeína, né? Então, o que é que cabe aqui no contexto de pós-treino, tá? Quando a gente fala desse pós-exercício, como eu disse, é tudo que é o pós. Então, eu preciso entender que não é só sobre o pós imediato, mas eu preciso pensar nesse planejamento depois do exercício físico. Então, o que é que acontece? Quando nós nos exercitamos, nós estamos machucando a musculatura, literalmente, né? Então, a gente vai gerar microlesões lá no músculo e essas microlesões, elas vão gerar uma sinalização ali para o meu sistema imunológico para fazer o reparo. O meu sistema imunológico é acionado para reparar e o consumo de alguns nutrientes, ele vai agir como uma matéria-prima. Então, quando eu penso em fazer esse reparo muscular e otimizar, por exemplo, a recuperação da musculatura, a hipertrofia, eu penso automaticamente em proteína, que é a matéria-prima do que constitui essa musculatura. Essa proteína, ela precisa estar ajustada por quilo de peso, então, não é ser 30 gramas de whey para todo mundo, não é sobre comer, por exemplo, 100 gramas de frango para todo mundo, não é sobre isso. A gente precisa atingir um perfil de uma quantidade X de proteína que precisa estar ajustada de acordo com o peso do paciente. E quando a gente pensa em objetivos de hipertrofia, a gente vai pensar também na qualidade dessa proteína. Então, os aminoácidos que compõem essa proteína também importam, em especial a gente vai se preocupar com a leucina. Então, não é sobre qualquer whey, não é sobre qualquer bebidinha proteica. As opções que tem que estar ali no pós-exercício, elas precisam estar ajustadas para o peso e estar ajustadas nesse aminoácido. Porém, gente, não é só sobre proteínas. Quando a gente pensa em hipertrofia, todo mundo lembra da proteína pós-exercício. Mas, se eu tô falando de um maratonista, por exemplo, eu tenho um dano muscular também numa corrida de rua, mesmo que não seja uma corrida de 42 km, seja uma corrida menor. Eu tenho dano muscular no jogador de futebol.
Então, depois de um treino, a gente tem um desgaste muito grande ali, principalmente na panturrilha. E essa proteína, ela precisa ser reparada, essa estrutura muscular precisa ser reparada. Então, a proteína pós-exercício, ela vem como suporte da matéria-prima para fazer esse reparo. Então, esse reparo, desde o físico estrutural para gerar uma resposta de hipertrofia, por exemplo, ou só um reparo, e também para recuperação da dor muscular. Então, faz parte desse processo de recuperação para que esse atleta ele esteja bem para a próxima sessão de treinamento. Mas, turma, pós-treino não é só sobre proteína. Pós-treino também está relacionado com tudo da ingestão, como eu falei. Então, por exemplo, incluir carboidratos no pós-treino pode ser uma estratégia, sim. Por exemplo, se o meu atleta, meu praticante de atividade física vai ter uma próxima sessão de treino próximo, ou ele vai competir amanhã, o treino hoje foi desgastante, ou ele está dentro de uma competição e hoje teve um desgaste muito grande, e amanhã vai competir também, eu preciso que esse meu pós-treino, ele otimize, ele seja uma combinação que favoreça a recuperação dessa musculatura e a recuperação do glicogênio muscular. O que é glicogênio muscular, Andressa? É a nossa reserva de carboidrato do corpo. Então, quando a gente está falando em um atleta render bem no treino, em melhorar a performance, nós queremos uma boa reserva de glicogênio muscular para que no outro dia ele esteja bem. E aí nós temos algumas combinações de carboidratos junto com proteínas que conseguem acelerar essa recuperação. Só que essas combinações, elas vão depender de quanto tempo e com que intensidade eu treinei, por exemplo, hoje. Então, se hoje eu treinei 1 hora, 2 horas, 3 horas ou 4 horas, se amanhã eu vou competir ou não, isso é o que vai nos nortear para essa tomada de decisão do que é que vai ser esse pós-treino. Então, a gente pode pensar em carboidratos, a gente pode pensar nas proteínas. Esses carboidratos, eles vão estar ajustados de acordo com a intensidade que foi esse exercício. E as proteínas, elas vão estar ajustadas de acordo com o peso do paciente. E se eu pensar em hipertrofia, eu também preciso lembrar que o ajuste não é só de proteína, mas também da leucina, certo? Pessoal, só para reforçar, tá? Mais uma vez, a gente tá numa live falando de pós-treino e esse conteúdo ele é voltado para nutricionistas e estudantes de nutrição, que é o meu projeto Desenrola Nutri. Como eu não consegui fazer a live lá, porque o Instagram é novo, o Instagram tá querendo marcar horário e eu preciso chegar em casa em X horário, enfim, não ia dar tempo, então eu resolvi abrir a live pra cá, pra já deixar o convite para as pessoas pra ir lá pro Desenrola acompanhar o meu novo projeto, certo? Bom, e aí a gente pode também, nesse pós-exercício, utilizar de alguns ativos que vão acelerar a recuperação muscular. Então, por exemplo, nós temos vários estudos com cafeína acelerando a recuperação muscular. Eu tenho bastante prática com atletas profissionais, em grandes campeonatos mundiais, a gente precisa acelerar essa recuperação. De o atleta tá literalmente destruído, né? Eu nunca vou esquecer, acho que não me lembro mais qual foi o campeonato, acho que foi no Mundial de Vôlei. Um atleta me mandou uma mensagem: Andressa, tô acamada. Eu estou aqui destruída e tenho jogo. Perdão, pessoal. Tenho a final X horas depois, o que é que eu faço? Então, por exemplo, nesse momento eu usei uma estratégia com cafeína. Nós fizemos uma suplementação de cafeína. Já era uma cafeína que ela era acostumada a consumir. Ela já tinha a cafeína, tinha levado pra viagem. E nós fizemos um 4-1. 4 de carboidrato para 1 de proteína. E conseguimos acelerar e recuperar. E protocolo de hidratação também. E ela conseguiu competir, conseguiu chegar bem na final. Inclusive conseguiram ganhar. Então, existem combinações que nós podemos fazer, tanto relacionada aos nutrientes, quanto de alguns ativos, né? Como eu dei o exemplo da cafeína, que a gente consegue acelerar esse processo. E aí, eu não vou mergulhar muito falando de recuperação muscular, senão a gente vai se perder aqui no conteúdo. Mas tem muitas outras coisas que a gente pode fazer para recuperação muscular. Sempre a prioridade, ela é a estratégia da dieta. Eu sempre peço que vocês sempre raciocinem assim. Não adianta eu estar pensando no fitoterápico, num ativo, numa prescrição,
se a base da minha dieta não tá ajustada, se o problema da minha recuperação é falta de comida, por exemplo, né? E com os atletas, principalmente atletas profissionais, atletas amadores, muitas vezes o erro alimentar ele está de fato na baixa ingestão energética. E aí o atleta não se recupera, compromete o sistema imunológico. E na verdade o problema, o que vai resolver não é um suplemento, não é uma cúrcuma, não é uma cereja, né? A prioridade é ajustar a alimentação. Então, principalmente o déficit energético, né? Principalmente ajustar primeiro as calorias dessa alimentação, depois os carboidratos e também as proteínas. Esse é o básico do que a gente precisa aí para que esse atleta fique bem, tá? Então, só mais uma vez, não vou mergulhar aí nesse conteúdo relacionado a outros ativos, eu vou me ater às estratégias do que a gente faz ali dentro de um pós-treino. Então, é super comum, né? O paciente chega no consultório e diz, é porque eu vou começar a treinar, eu quero um pré, eu quero um pós. Então, se esse treino, ele tiver uma intensidade muito alta, for um treino desgastante, cabe sim adicional de pré e pós. Mas na prática, o que a gente vai fazer? Vai tentar ajustar o padrão alimentar para isso. Então, lembrem que quando eu falo de pós-treino, é tudo com que esse paciente vai consumir depois. Então, se ele treina e já vai jantar depois, talvez eu não tenha necessidade de que o paciente, por exemplo, ele tome whey e depois ele vai jantar. Eu não preciso disso, tá? E por quê, né? Esse ajuste do pós-treino, ele é importantíssimo. Mas a gente tem o que a gente chama de janela metabólica. Então, por exemplo, me exercitei, fui pra academia, enfim, né? Estou fazendo exercício. E aí, gerei essa lesão muscular. Eu falei pra vocês que o corpo vai gerar e mandar um sinal pro sistema imunológico. O sistema imunológico vai mandar um sinal pra esse reparo. Esse reparo, a gente tem assim, a gente chamava antes de janela, hoje a gente brinca que é um portal, né? Ele acontece mais ou menos aí 1 hora após exercício e esse sinal, ele fica se repetindo. Então, hoje a gente fala que mais importante do que pós-imediato, ele é essa cobertura durante o dia. Então, o segredo é com que a gente fracione, que a estratégia do planejamento da alimentação, né, a dieta, ela tenha várias refeições com proteína. E mais uma vez, essa quantidade de proteína ela é ajustada por quilo de peso. Então, quando a gente fala de pós-exercício e da importância desse pós-exercício, não é apenas do pós-imediato, ele é todo esse pós. Mas realmente, assim, o que é que eu não posso deixar, né? O meu atleta fazer, o que é que de fato é errado, ou que às vezes o próprio paciente já chega relatando que vem fazendo assim, sem orientação. Come, enfim, né? Vem ali na rotina alimentar, comeu umas frutas, comeu uma castanha, foi treinar e aí volta tão esgotado da academia que come uma fruta e vai dormir. Isso não é legal, porque aí eu fiquei sem suporte de proteína para fazer esse reparo muscular. Então a gente precisa negociar, tudo bem, não quer preparar nada e tudo, tá cansado, então talvez caiba aqui uma suplementação, tá? Mas não, ele foi treinar, chega da academia, ele vai comer vai jantar. Né? Vai comer um sanduíche de frango, vai comer um omelete. Desde que essa quantidade de proteína esteja ajustada para o quilo de peso, essa proteína ela já é suficiente para dar cobertura. Por que começou muito essa história do shake lá na academia, do whey, do pessoal tá levando lá squeeze pra academia e balançando, né? Até hoje eu vejo isso. No meu caminho de volta para casa, eu passo por uma academia bem badalada aqui da cidade. E é super comum, às vezes o pessoal tá saindo da academia, tá lá com a shakeira, essa academia tem muito fisiculturista, estão lá com a shakeira, né, balançando e tudo, pra já tomar ali a suplementação. E aí começou-se com esse raciocínio, porque o treino, ele gera lesão, né? Essa lesão, ela é importantíssima e, na verdade, a nossa meta é gerar cada vez mais lesão para que a gente consiga sinalizar ali pra musculatura se recuperar. E principalmente com os fisiculturistas, começaram muito essa ideia de questionar porque eu não quero catabolizar, enfim. Então, quanto mais próxima for essa refeição, mais a gente consegue bloquear, assim, essa quebra e tentar minimizar esse... Não o dano, né? O dano muscular vai acontecer, mas a perda. Então, para favorecer ali a hipertrofia. Só, gente, que mais importante do que a proteína, quando a gente pensa em quebra de catabolismo, é com certeza o grupo dos carboidratos. Então, quem tem esse efeito mesmo anticatabólico é o carboidrato, que vai gerar um pico de insulina e vai otimizar aí essa sinalização para anabolismo, né?
Então, se fosse com esse pensamento, não seria aí um shake de proteína, né? Seria aí uma bebida de carboidrato. Em alguns casos, né, de intensidade de treino extremamente elevadas, talvez seja válido essa proteína. Mas o principal, essa proteína eu digo no pós-imediato, né? Mas o principal, gente, é carboidrato, tá? Então, é muito comum a gente estar vivendo uma geração onde as pessoas estão correndo aí dos carboidratos, mas eles são os nossos grandes aliados. Quando é que a gente vai ter... Então, quando eu falo de um atleta, de um praticante de atividade física que treina com intensidade legal, carboidrato é ouro. Quando é que eu começo a ter cautela e oferecendo para o meu paciente de uma maneira mais devagar, controlando isso melhor, é um paciente que sinaliza ali uma resistência à insulina, né, uma intolerância à glicose. E aí, para esse paciente, a gente vai ter mais cautela com a quantidade de carboidrato, a gente começa mais devagar e vai oferecendo ali de acordo com que ele vai progredindo no treinamento, né? Então, normalmente são condutas comuns, tá? Eu tô olhando aqui pro lado que eu coloquei um guia de tudo que eu queria falar pra vocês pra trazer aqui hoje, então de vez em quando eu vou estar dando uma pescadinha aqui pra lembrar o próximo assunto, tá? Bom, então quando a gente faz um pós-treino de qualidade, a gente consegue otimizar sinalização de hipertrofia, recuperação muscular, seja qual for o tipo de treinamento. Então, como eu tava falando pra vocês, num treinamento de endurance, de corrida, num treinamento aeróbico, essa proteína ela é importante também, mesmo que esse treinamento, o objetivo não seja hipertrofia, ele seja por outros motivos, mas porque a gente gerou dano muscular. Então, é para fazer esse reparo, né? E se eu tô falando de um treino com intensidade, se eu tô falando de crossfit, se eu tô falando de musculação, mais importante ainda, a recomendação de quantidade, ela é igual para os dois. A gente tem essa lesão muscular nas duas condições. Existem estudos que sugerem que a quantidade de proteína ela pode variar de acordo com o tipo de treino, com o tipo de grupamento muscular. São estudos ainda, né, novos e tudo. Acaba que na prática a gente usa ali uma estratégia muito parecida para as duas situações, tá? Lembrando que quando eu estou falando de hipertrofia, eu preciso lembrar que eu não tenho só uma janela metabólica pós-exercício, mas um portal, e que eu preciso pensar nessa cobertura ao longo do dia, dependendo de que horário esse paciente treina. Então, eu preciso, mais importante do que pensar no pós-imediato, é pensar nesse pós do dia inteiro, né? Essa cobertura de proteína o dia inteiro é uma das coisas que eu sempre falo em redes sociais, sempre falo pro meu paciente aqui todo dia no consultório, e que é uma estratégia que faz muita diferença no resultado do paciente. Muita mesmo, tá? Bom, e aí quando o indivíduo não faz a ingestão de pós-treino, né? Ele pode ter prejuízo de recuperação muscular, ele pode perder musculatura. Então, como assim, André, se eu treino e a minha musculatura não desenvolve? Sim, é comum, tá? E eu posso, né? Isso pode evoluir para uma forma que eu posso evoluir para um overtraining, por exemplo. Né? Então, ter comprometimentos aí que não são interessantes. E isso é realidade, né? Eu tenho um paciente, talvez ele esteja até aqui online, o Dudu. O Dudu é um triatleta, que já é difícil você bater a ingestão energética de um triatleta, né? Com um volume de treino muito grande. E aí, em um determinado momento, ele começou a fazer crossfit. Hoje isso já tá mais equilibrado na vida dele, mas há uns anos atrás foi extremamente desafiador, porque ele treinava crossfit com muita intensidade, treinando super bem. E teve uma fase da vida, em um momento, em que ele não conseguia bater a ingestão de proteínas, ele não conseguia fracionar as proteínas, então ele tinha mudado o estilo de exercício, ele estava com o volume de um treino com intensidade alta, trabalhando carga, progredindo carga, e a gente entrou em um padrão com bastante perda muscular, por conta da deficiência energética, por conta da qualidade, não só o pós-treino, né? Mais uma vez, o pós-treino é tudo que a gente faz ali ao longo do dia. Mas nós estávamos com... naquele momento, quando eu atendi, ele estava com ingesta proteica muito abaixo do recomendado e eu não tinha cobertura para o suporte de reparo muscular. Então, assim, eu sempre digo, é uma das frases que eu mais falo, o treinamento, ele é o rei. A dieta, ela vem potencializar esse resultado. Ela vem otimizar, ela vem dar matéria-prima e ela consegue, né, dar ali uma condiçãozinha mais favorável, como se eu fosse dando ali os startzinhos. A alimentação é a base disso tudo e quando eu olhar para o suplemento, ele é a cereja do bolo,
né, ele vai dar ali um pequeno diferencialzinho e que muitas vezes esse efeito a gente percebe mesmo quando tá tudo alinhado. Então, o que é que eu sempre falo, né? Essa frase é até da Andrea Naves, que é Ave Maria. Foi minha mentora, maravilhosa, sou super fã do trabalho dela. E ela tem uma frase que eu amo, que é: não reclame quando os recursos ergogênicos não trouxeram o efeito esperado. Porque, na verdade, o problema era a base, né? Então, hoje, qual é a mentalidade do que a gente tem em tudo, né? Seja quando a gente fala de performance no esporte, seja quando a gente tá falando aí de emagrecimento. Os pacientes, eles chegam pra gente querendo resultados, com muita expectativa de querer tomar alguma coisa para melhorar o rendimento, ele quer a fórmula mágica para emagrecer. Então, ele sempre tem muita expectativa e depositam muita expectativa em coisas muito simples, né? Que seria aí tomar algo, né? Digamos assim. Mas, na verdade, para com que a gente tenha sucesso mesmo, né, em toda essa estratégia, para poder com que ele alcance esse resultado que ele espera, a alimentação, a base, essa estrutura, que eu chamo muito de planejamento, né, a estratégia ali do planejamento alimentar, ela é o grande ouro. Ela, com certeza, é o grande ouro. Às vezes eu escuto muito, né, de pacientes: Ave Maria, nada como o meu cuscuz, né? Porque, na verdade, o cuscuz ali tá representando o ajuste de carboidrato que aquela pessoa precisa para render bem, né? Para com que ela consiga render no treino. Então, sempre raciocine o planejamento estratégico, quanto eu estou fornecendo de carboidrato, a distribuição de proteína ao longo da dieta, ela é o ouro, e a suplementação, ela vem só como uma cerejinha em cima para potencializar esse resultado. Que pode ser muito efetivo, pode ser um diferencial muito legal, mas principalmente quando toda a base ela tá ali ajustada, tá? Então, mais uma vez, quando a gente não tem um pós-treino eficiente, a gente pode gerar comprometimento aí no reparo muscular. E isso, ao longo do tempo, pode gerar, sim, uma perda de musculatura, como eu contei pra vocês o caso do Dudu, né, que entrou no overtraining. E aí, isso vai virando como consequência, né? Inclusive gerando déficit imunológico, a gente tem várias consequências. É aquele atleta, aquele paciente que te diz que não se recupera, que tá todo o tempo dolorido. E isso vai começando a comprometer porque ele vai chegar na outra sessão de treinamento sem estar bem. E aí vai virando essa bola de neve e pode sim evoluir para um overtraining. A gente fala muito da tríade da mulher atleta, né? Então, a gente tem vários trabalhos e muita ciência falando sobre isso. Então, de fato, é importante ajustar, mas não pensem que pós-treino é só o pós-imediato, né? É o todo, como eu tava falando. Bom, e aí, o que é muito comum, né? Qual é o erro mais clássico dos profissionais, dos nutricionistas? É sempre ter a mentalidade que pré-treino é carboidrato e pós-treino é proteína. Então, muitas vezes, o erro mais clássico é não fazer o ajuste de carboidrato, inclusive no pós-exercício, né? Então, como eu estava dando o exemplo, dependendo dessa intensidade do treino, se foi um treino mais intenso, dependendo se eu tenho uma competição ou não, se eu vou ter uma sessão de treinamento importante ou não, ou se esse atleta vai descansar, a quantidade de carboidrato que eu vou colocar ali para combinar com essa proteína, ela pode acelerar muito essa recuperação e conseguir fazer, né, com que esse atleta ele consiga estar bem o mais rápido possível. Então, isso é ouro, tá? E aí, o erro achar é que é muito simples, né? Eu até brinco que há 10 anos atrás, 15 anos atrás, quando eu tava ali me formando, era a geração que era 2 BCAAs antes e 2 depois, né? Como se fosse um milagre. Hoje isso não se faz mais, porque a gente já sabe, né, que, enfim, que a própria proteína, ela já precisa estar ajustada em leucina e que não faz sentido eu acrescentar um BCAA. Posso usar um BCAA como um ajuste, né, dependendo da qualidade da proteína, da aceitação do paciente, enfim. A gente pode fazer aí algumas correções, sim. Mas se a alimentação, ela tá ali já ajustada, esse BCAA, ele não vai ser necessário. Mas a gente vinha de uma geração que era como se fosse uma receita de bolo, né? Então, era a história dos 2 BCAAs. Eu me lembro muito, gente. Eu como estagiária, trabalhava numa loja de suplementos. E aí, se alguém chegasse pedindo informação, então o que a gente ia orientar era maltodestrina antes, o whey depois, o BCAA, enfim. E hoje óbvio que a gente não faz isso, né? É claro que na prática, aqui no consultório eu personalizo para a realidade de cada um,
Mas não é tão simples assim, né? A gente consegue potencializar enfim, e conseguir ter resultados, né? Quando eu falo resultado, é melhorar de performance de rendimento ou na hipertrofia, enfim, que o paciente busca. Quando a gente tem uma prescrição mais assertiva e realmente planejada. O que é que eu costumo muito fazer na minha prática? Depois que eu atendo o paciente, que eu anoto ali o esquema de treino, com os objetivos, tarará, tudo que ele quer, eu faço a planilhazinha de treinamento dele, então eu organizo pelos dias da semana para que eu consiga raciocinar. E aí eu calculo, né? Eu tenho uma noção ali daquela intensidade e tudo, então eu faço um esqueleto antes de fazer a prescrição da dieta. Então eu faço um esqueleto. E esse paciente, ele tem um perfil de... vou colocar 6 gramas de carboidrato por quilo de peso, um exemplo. E aí, dependendo do horário que ele treine, eu vou aqui fracionar a proteína. Então, é como se eu fizesse um esqueleto inicial, que eu chamo de planejamento estratégico. E aí, num segundo momento, eu vou traduzir, vou transformar aquilo em comida, na alimentação. E aí, o que a gente não atinge com comida, ou que fica difícil, ou que eu não consigo negociar com esse paciente, a gente começa a pensar em suplementação. Então, a suplementação, a gente pode estar falando de um recurso ergogênico, onde eu estou falando da cereja do bolo, que pode aí potencializar nosso resultado. Ou algumas vezes eu posso pensar numa suplementação do que eu também não consegui atingir com a comida, né? Como é o caso do whey, como é o caso dos carboidratos. E pasmem, hoje em dia eu prescrevo muito mais carboidrato do que proteína, porque eu trabalho com atletas com um rendimento mais elevado, que muitas vezes a minha dificuldade é ajustar carboidrato. Porque imagina, né, eu chegar para um atleta de 13, 14 anos de idade, com volume enorme, com necessidade calórica super grande, e aí eu digo, então, eu preciso que você coma 6 pães no jantar. Não dá, né? Muitas vezes não vai ser conveniente. Então, muitas vezes, para atletas com rendimento aí mais elevado, acaba que a minha prescrição ouro, ela vem muito mais do carboidrato, eu trabalho muito mais com palatinose do que com proteína, apesar da moda isso é proteína, né? Então, a gente vai personalizar, individualizar isso. Então, os suplementos, eles envolvem desde o recurso ergogênico, como não só o recurso ergogênico, mas muitas vezes a proteína, o carboidrato que vai me dar o suporte ali da alimentação do que eu não consegui atingir. E não só do que eu não consegui atingir, mas do que às vezes é mais prático para ele ali no dia a dia. Então, a gente vai personalizar. Então, eu sempre crio essa ideia, né? O que eu quero para esse paciente? A minha estratégia ela é essa. E aí, você raciocina primeiro antes do que é que você vai fazer. E depois você faz a transformação daquilo em comida. E é mais fácil, inclusive, de você se organizar, né, no acompanhamento do paciente, de você deixar ali o perfil da estratégia do que você fez, para poder com que você depois consiga avaliar, né, se foi bom, se não foi bom o resultado ou não. A Claudinha, oi amiga, que bom te ter aqui. Exatamente, a Claudinha tá dizendo que às vezes tem atleta que é tanto treino que eles reclamam que não tem tempo de comer. E isso super acontece. Então pensem, gente, só pra dar uma ideia aí pra quem não tem essa realidade, né? Mas, por exemplo, eu tenho triatleta que eles chegam a treinar mais de 20 horas de treino por semana. Aí eu brinco muito com eles, né? Que eu tô me esforçando pra ter 1 hora diária. E eles têm 3, 4, 5 horas diária. Então, quem não conhece uma periodização de um triatleta, eles têm os treinos de corrida, de bike, de natação. E é pra fazer fortalecimento, né? Que é o calo deles, que eles não querem fazer, não gostam muito, mas que a gente, né, sempre tá trabalhando aí essa importância. E nos finais de semana, eles fazem treinos longos, provas que são de transição. Então, dependendo da fase da periodização, eles chegam aí a 4 horas de treino fácil por dia. Então, de fato, né? É difícil ajustar a quantidade de comida quando se tem um volume de treino alto. E, às vezes, tem paciente que treinando, tem paciente que abre o apetite, tem paciente que perde o apetite. Então, principalmente para os pacientes que perdem o apetite, é quando a gente vai recorrer mais a suplementos para facilitar com que aquele volume seja pequeno e ele coloque ali o mínimo para dentro, tá? Bom, e aí o erro muito comum, né, achar que pós-treino ele é só proteína. Então, no pós-treino a gente vai pensar em recuperação muscular, a gente vai ajustar o carboidrato.
que é importantíssimo principalmente quando a gente quer um efeito ou anticatabólico, ou quando a gente quer reparar o glicogênio muscular, que é o ouro, quando a gente tá falando aí em atletas, né? E aí, o que é que acontece? Então, o que é que eu preciso que vocês entendam? Um triatleta com um volume de treino de endurance aí bem alto, talvez eu pense, talvez, tá? Vai depender do treino, mas vamos, né, colocar isso uma noção pra vocês. Talvez eu pense em um 2-1, uma porção de 2 de carboidrato para 1 de proteína. Lembrando que esse 1 e esse 2, eles são ajustados por gramas por quilo de peso, certo? Então, a gente vai fazer essas porções. Ah, não, mas foi um treino, foi um longão desse triatleta, ele fez uma transição no final de semana, fez 4 horas de treino. A gente vai fazer um 4-1, porque a gente vai acelerar essa recuperação muscular para que ele consiga estar bem na próxima sessão de treinamento. Então, ele vai ter essa necessidade aí de acelerar essa recuperação. É um treino com um desgaste muito maior. Então, esse raciocínio da combinação carboidrato com proteína, ele vai depender da característica do treino. Não são todos os treinos em que eu vou fazer um 4-1, por exemplo, né? Como eu tava falando. Mas treino muito longo, quando eu quero otimizar o glicogênio muscular, eu quero recuperar esse atleta muito rápido, né? Mais rápido, muito rápido não, mas mais rápido, a gente faz esse 4-1. Tenista, gente. Tenista tem um volume muito grande também de treino. Normalmente eu tenho 2 atletas profissionais de tênis, acho que os meninos estão agora morando nos Estados Unidos, e aí é uma loucura, a gente acaba ajustando a dieta deles por temporada, quando eles vêm, passam alguns dias aqui, muitas vezes eles desembarcam, vêm pro consultório, e aí a gente faz esse planejamento estratégico da temporada, mas eles têm 6 horas de treino no dia. E aí eles têm 3 horas envolvendo físico, tático e 3 horas técnico, né? 3 horas e 3 horas de 4. Então, imagina isso todos os dias. Então, eu preciso dar uma combinação de alimentação para eles com que eu acelere essa recuperação para que eles estejam bem no outro dia para treinar de novo, né? Então, é um grupo também que é muito clássico a gente fazer esse 4-1. Por exemplo, no crossfit com alta intensidade, a gente pensa no 2-1, foi um treino de musculação mediano, é um atleta de crossfit mediano, às vezes 1-1, tá? Se a intensidade foi muito baixa ou se é um paciente que tá dentro de um contexto de emagrecimento e que eu não tenho uma sessão de treinamento próximo, ou a próxima sessão é mais leve, às vezes eu posso fazer sim só proteína, dependendo do que eu queira como estratégia para ele, tá? O que é errado é eu pensar que é só proteína. Não é, certo? Bom, então, eu dei aqui alguns exemplos da minha prática pra vocês, né? Tava contando, pra quem chegou depois, tava contando a história da Rebeca, que num campeonato mundial, eu não me lembro se foi no brasileiro ou se foi no mundial, elas estavam destruídas, de perna pra cima, acamada, tipo, não consigo levantar, socorro, daqui a 4 horas eu tenho uma final. Então, por exemplo, foi uma estratégia que eu fiz de fazer uma combinação de 4-1, né? 4 de carboidrato para 1 de proteína. Então, ela tinha lá palatinose, malto, e aí a gente fez essa combinação e whey, ingeriu, e a gente fez uma associação com uma dose de cafeína, com uma prescrição específica para acelerar a recuperação muscular. E nós conseguimos, né? Eu até brinco, levantou que ganhou, né? Conseguiram lá ganhar. Então, essas estratégias que envolvem o pós-treino, elas são muito complexas, né? Tem muita coisa que a gente pode pensar para oferecer aí para os nossos pacientes, que vão muito mais do que só o pensamento de carboidrato antes, proteína depois, enfim, né? Então, na verdade, a gente pode, com essas combinações dos macronutrientes, né? Desses 2 macronutrientes, proporcionar aí otimizar o resultado de recuperação muscular, otimizar a resposta hipertrófica, anticatabólica. Então, depende aí do contexto do que a gente tem. Mas sempre, gente, é o ouro. Para todo nutri que quer ser um nutri esportivo, ele precisa entender de fisiologia do exercício. Ele precisa entender a intensidade do exercício. Quando são pacientes que eu não conheço, e que, uma dica, né, assim, brincando até que é dica de ouro, e que eu não conheço como é aquele treino, principalmente para os que chegam me pedindo hipertrofia e eu não tô vendo aquele volume muscular que me sinaliza ali que a pessoa treina muito bem. Aí eu peço, me mostra teu treino. Deixa eu ver, tu tem algum vídeo aí? Vamos falar de cargas, né? Então, quando você está dentro do esporte, que você conhece, você tem noção das cargas,
você consegue entender se aquele paciente, se uma estratégia de hipertrofia é realmente bem-vinda ali naquele momento. Porque hipertrofiar todo mundo quer. Mas, às vezes, uma estratégia com volume calórico mais elevado, talvez não convenha para aquele indivíduo, né? Então, eu sempre digo, dica de ouro é dá uma olhadinha nesse treino, né? Vê, né? Ou se você não consegue olhar, não tem vídeo, mas pergunta como é que tá essa intensidade, porque o paciente e avalia como tá essa intensidade, principalmente quando eu falo de cargas, tá? Porque se você perguntar pro paciente, tá treinando bem, ele sempre vai dizer que tá treinando ótimo e que tá morrendo, né? Sempre, é muito raro ter alguém com mais noção enfim, que vai conseguir te descrever ali melhor. Então, a dica é, anota esses pesos até para você ter uma noção dessas progressões. Isso é importante para ele, é importante para você, para avaliar a qualidade da sua estratégia, se funcionou. E quando a gente fala de pós-treino, não só o resultado muscular, mas também da recuperação muscular. Então, beleza, treinei, foi um treino com alta intensidade, machucou a musculatura, mas quanto tempo essa dor ficou? Eu tô recuperando rápido, eu tô a semana inteira me arrastando com aquela mesma dor muscular. Então, isso também é um parâmetro importante para vocês, com que vocês consigam avaliar essa eficiência da estratégia, tá? Eu vou dar só uma olhada, tem só um monte de pessoas queridas passando por aqui, mas eu não tô vendo nenhuma dúvida não. Inclusive, obrigada, a gente tem um monte de elogio, eu não vou conseguir citar todos os nomes aqui. Mas mais uma vez, né, eu nunca apareço, eu nunca faço live, sou a pessoa mais aleatória aqui no meu Instagram. Mas, na verdade, por que eu apareci? Essa live é pra ser no conteúdo lá do Desenrola Nutri. É pra ser um conteúdo, quem tiver chegado depois, eu tô vendo um monte de gente entrar. Depois quiser assistir por curiosidade, pode assistir. A gente tá falando aqui de pós-treino. Né, pra quem é Nutri, pra quem é estudante de nutrição, eu já faço o convite pra migrar pro outro Instagram, que é o meu projeto, onde eu vou estar ensinando diariamente, vou estar fazendo live 2 vezes por semana, só com conteúdo científico, falando de nutrição esportiva, tá? Bom, já que não tem pergunta, eu vou finalizar. O objetivo é ser curto e rápido e objetivo mesmo, para que vocês aprendam. Vou estar sempre trazendo conteúdo de qualidade, eficiente, para que os profissionais, né, consigam aprender. Eu chamo de dominar, porque quando você não conhece parece um pouco complexo, né? Mas para que vocês consigam desenrolar e dominar bem a nutrição esportiva. E não só para Nutri que quer ser Nutri esportivo, mas, por exemplo, tem nutricionista que atende na área clínica, na área oncológica, trabalha com nutrição comportamental. Eu sempre falo, não tem como a gente fugir do praticante de atividade física, né? Então, pelo menos o básico ali a gente tem que desenrolar. Até porque é um hábito que a gente vai estar estimulando nas pessoas, tá? Então, queria agradecer a audiência, entrou um monte de gente querida, deu alô, e eu sou muito grata aí pelo carinho de um monte de paciente. Eu brinco que eu não valho, porque vocês são tudo babando, são tudo pacientes, são tudo comprado. Brincadeira. Mas, obrigada pelo carinho. E vou encerrar, vou deixar a live salva aqui e vou tentar subir o conteúdo pra lá, tá? Tem uma pergunta. Pedrinho perguntou se Coca Zero atrapalha a performance pra quem quer perder peso. Seguinte, né? Mudou aí o assunto, mas vou esclarecer. O que é que acontece? Se eu penso num contexto de uma Coca Zero, pra fugir vai me ajudar a ter uma melhor adesão da dieta, vou fugir ali de uma bebida muito açucarada, da própria Coca normal em excesso, tá tudo bem. E se é de vez em quando? O que é que não é legal? Se eu tenho o hábito de tomar muita Coca Zero todos os dias, tá? E em especial no emagrecimento, por quê? Ela é 0 açúcar, mas a Coca Zero, ela tem adoçante. O adoçante, inclusive, é um adoçante artificial. E hoje, a gente já fala isso há muito tempo, né? Mas desde o ano passado, a Organização Mundial da Saúde lançou uma nota para chamar a atenção das pessoas que só usem adoçante quando realmente elas não puderem fazer a ingestão do açúcar. Porque o adoçante faz tão mal quanto, né? Na verdade, a gente entende que é pior por quê? Apesar de não ter calorias, eu tenho ali, eu tenho bastante adoçante e o sabor doce, ele gera um estímulo no nosso corpo. O que é esse estímulo? Ele vai subir um hormônio chamado insulina, que é o mesmo hormônio que sobe quando eu consumo açúcar. Só que esse impacto para o nosso corpo, ele é pelo sabor. E o adoçante, ele é muito mais doce que o açúcar. Então, a gente tem um pico de insulina de rebote ali, né, após essa ingestão da Coca Zero.
E quando eu olho para a resposta metabólica do meu corpo, como o meu metabolismo funciona, é semelhante, sendo zero ou sendo com açúcar. Só que se isso é de vez em quando, tá tudo bem, porque isso não é o que tá acontecendo todo dia, então eu só reduzir ali as calorias e tá tudo certo. Mas quando isso é um hábito, isso atrapalha, sim, o processo de emagrecimento, enfim. E não só isso, né? Outras coisas também. Então, tenham sempre isso. O que é ruim? É o hábito de estar à base de Coca Zero, mascarando uma vontade de comer doce, um comportamento às vezes ansioso, ou um hábito que não é legal. Outra coisa é eu tomar uma Coca Zero de vez em quando como redução de danos, eu acho que ela ok de sabor e resolvi, tô com vontade de tomar e vou tomar. Então, na verdade, eu sempre falo essa frase, né? A diferença entre o antídoto e o veneno é a dose. Ela todos os dias não vai ser legal e pode sim atrapalhar o emagrecimento. Inclusive, o adoçante, ele pode ser diabetogênico, né? Ele pode ser indutor de obesidade. Então, não é porque não tem caloria, por outras vias ele pode gerar esse impacto. Ele vai gerar mais desejo, mais vontade de comer doce, uma vez com que o seu paladar vai ficando viciado naquele sabor doce. Então, para com que aquilo vai te satisfazer, você vai sempre procurar uma doçura mais elevada, né? Mais doce, mais doce, mais doce. Claudinha, é o Desenrola Nutri. Deixa eu colocar aqui, que talvez... Novo. Eu acho que eu criei tem 3 ou 4 dias. E aí, o objetivo é com que essas lives, elas vão pra lá, tá? Então, eu vou ficar fazendo a live lá. Por que a live tá aqui e não está lá? Como o Instagram é novo, eu não consegui, a live lá é só agendada. E aí, quando eu terminei aqui o atendimento, eu tô aqui desde 7h30 da manhã. Então, tô exausta, né? E aí, quando eu terminei o atendimento, eu, não vou entrar, vou gravar logo. Não anunciei, não teve anúncio, não teve... Então, era quem tava aqui disponível na hora que teve a oportunidade de assistir, tá? Então, pessoal, vou encerrar. Mas, mais uma vez, agradeço demais aí a participação de vocês. E aproveito para deixar um abraço em todo mundo, viu? Boa noite e até a próxima. Toda terça e quinta, viu? Toda terça e quinta eu vou estar online aqui falando. Agora, bom seria se a Nutri soubesse onde é que finaliza a live, né? Porque a pessoa que não faz sempre... Mas acho que achei aqui no xizinho. Tchau, tchau.